Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos buscar interpretar o significado da derivada em um contexto. E para conversar sobre isso, vamos observar duas pequenas questões sobre esse assunto. A primeira questão diz o seguinte: Eduardo dirigiu da cidade do Rio de Janeiro até Teresópolis. A função d fornece a distância total que Eduardo dirigiu em quilômetros t horas depois que ele saiu. Qual é a melhor interpretação para a seguinte declaração? d' é igual a 100. Então, pause esse vídeo e tente realizar essa interpretação. O que você acha que isso significa? E certifique-se de incluir as unidades apropriadas. Eu vou esperar você fazer isso. E aí, fez? Vamos fazer juntos agora. Se d é igual à a distância percorrida, então, para obter d', você precisa derivar d em relação ao tempo. E uma maneira de pensar sobre isso é que isso aqui é a taxa de variação de d. Então, podemos ver isso como d' instantâneo, ou seja, a taxa instantânea. E ambas são funções de t. Então, como podemos ver d' sendo igual a 100? Bem, o nosso t está em horas. Sendo assim, esse 2 que está aqui dentro desse parênteses é o tempo em horas, ou seja, temos 2 horas. Isso significa que depois que Eduardo saiu do Rio de Janeiro, ele dirigiu por 2 horas. Então, vamos escrever isso aqui. Isso significa que 2 horas depois que Eduardo saiu, no instante de tempo igual a 2 horas, ele vai ter uma taxa de variação instantânea de 100. Mas 100 o quê? Qual é a unidade de medida desse 100? Bem, a distância é dada em quilômetros, certo? Sendo assim, a taxa de variação é dada em quilômetros por unidade de tempo, que, nesse caso, a unidade de tempo é a hora. Então, temos 100 km por hora. Essa é a interpretação aqui. Vamos fazer outra questão agora. Aqui somos informados que um tanque de água está sendo drenado. A função v dá o volume de líquido no tanque em litros após t minutos. Qual é a melhor interpretação para a seguinte declaração? A inclinação da reta tangente ao gráfico de v em t igual a 7 é igual a 3 negativos. Então, pause esse vídeo e tente fazer isso. E faça igual ao que fizemos no exemplo anterior. Escreva a interpretação e certifique-se de colocar as unidades corretas também. Vamos fazer juntos agora? Vamos ver aqui o que está acontecendo. V vai nos dar o volume em função do tempo. O volume é em litros e o tempo está em minutos. A questão está falando sobre a inclinação da reta tangente ao gráfico. A inclinação da reta tangente para o gráfico de v, que é v' nesse caso. Então, se você calcular a derivada em relação ao tempo, isso vai te dar o v', e todas essas são funções de t. O problema falou que em t igual a 7, temos que isso é igual a menos 3. Então, é isso, que é a mesma coisa que a inclinação da reta tangente. Sendo assim, temos que v' com t igual a 7 minutos, ou seja, a nossa variação de volume em relação ao tempo, é igual a 3 negativo. Bem, você poderia dizer o seguinte: isso significa que, depois de 7 minutos, o tanque está sendo drenado em um instante de tempo, ou seja, instantaneamente, e é por isso que precisamos desse cálculo para determinar a taxa instantânea. Mas vamos lá, continuando. Ele está sendo drenado com uma taxa de variação instantânea d. Agora, você pode ser tentado ou tentada a dizer que está sendo drenado a uma taxa instantânea de 3 litros negativos por minuto. Mas lembre-se, o sinal negativo aqui na frente do 3 apenas mostra que o volume está diminuindo. Então, uma forma de pensar sobre isso é que esse negativo já está sendo contabilizado quando você está dizendo que está sendo drenado. Se isso fosse positivo, significaria que ele está sendo preenchido. Então, está sendo drenado a uma taxa instantânea de 3 litros por minuto. E como eu sei que a unidade aqui é litros por minuto? Bem, a função de volume é em termos de litros, e o tempo está em minutos. Então, se eu estou pegando a derivada em relação ao tempo, eu vou ter litros por minuto. E pronto! Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!